Existe uma guerra invisível acontecendo neste exato momento. Uma batalha que não é travada com armas de aço, nem com exércitos de carne. É uma guerra silenciosa, antiga, que começou antes mesmo do primeiro homem respirar sobre a terra. E você, querendo ou não, está no campo de batalha. Talvez você sinta sem entender. Aquela angústia que vem do nada. Aquele pensamento que chega como uma flecha no meio da noite. Aquela vontade de desistir, de afundar, de se entregar ao mal que tanto sussurra no seu ouvido. Não é coincidência. Não é apenas a sua mente cansada. Há forças tentando destruir a sua alma. E o mais assustador é que a maioria das pessoas anda por aí completamente desarmada, sem perceber que está sendo atingida todos os dias. Mas há quase 2000 anos, um homem preso em uma cela fria, em Roma, escreveu uma carta que mudaria tudo. Suas mãos estavam acorrentadas, seu corpo marcado pelos açoites, mas seu espírito ardia em fogo. Esse homem era o apóstolo Paulo, e enquanto os soldados romanos o vigiavam dia e noite, ele observava cada peça da armadura deles: o capacete, a couraça, o cinturão, o escudo, a espada, as botas. E foi olhando para aqueles guerreiros que Deus revelou a Paulo um segredo que poderia salvar a humanidade do colapso espiritual. Ele escreveu palavras que atravessaram séculos, palavras que continuam sendo a única defesa real contra o invisível. Paulo disse: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Pare e pense. Quantas vezes você travou uma guerra dentro de si mesmo e não sabia por quê? Quantas vezes você caiu, errou, machucou alguém que amava e depois perguntou em silêncio: o que está acontecendo comigo? A resposta está aqui: você foi atacado. E continuará sendo. Mas Deus, em sua misericórdia infinita, não te deixou indefeso. Ele te entregou 6 peças sagradas, 6 instrumentos divinos, e hoje você vai conhecer cada um deles. A primeira peça é o cinturão da verdade. Nos tempos de Paulo, o soldado não conseguia se mover sem o cinturão. Era ele que sustentava a túnica, que segurava a espada, que mantinha tudo no lugar. Sem o cinturão, o guerreiro tropeçava na própria roupa. E na vida espiritual é exatamente assim. Sem a verdade, você tropeça em si mesmo. Vivemos em uma era de mentiras. Mentiras na televisão, mentiras nas redes, mentiras dentro de casa, mentiras que contamos a nós mesmos. Você já mentiu hoje? Já mentiu para parecer melhor? Já mentiu para fugir de uma responsabilidade? Cada mentira é uma frincha por onde o inimigo entra. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você se reveste da verdade, você se reveste de Cristo. E quando Cristo está em você, a mentira não tem mais poder. É hora de parar de fingir. É hora de olhar no espelho e admitir o que você é, o que você fez, onde você falhou. Porque só a verdade pode te libertar. Só a verdade pode te curar. A segunda peça é a couraça da justiça. A couraça cobria o peito do soldado, protegia o coração, protegia os pulmões, protegia tudo o que mantinha a vida pulsando. Sem a couraça, um único golpe era suficiente para matar. E na vida espiritual, o ataque mais perigoso é o ataque ao coração. O inimigo sabe disso. Ele te ataca com culpa, com vergonha, com a lembrança de tudo o que você fez de errado. Ele sussurra: você não tem perdão, você é sujo, Deus não te aceita mais. E muitas pessoas acreditam. Muitas pessoas afundam nessa mentira e nunca mais se levantam. Mas a couraça da justiça não é a sua justiça, é a justiça de Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, ele tomou o seu pecado e te entregou a justiça dele. Você é justo diante de Deus não pelo que você fez, mas pelo que ele fez por você. E é isso que protege o seu coração. É isso que faz com que as flechas da culpa se quebrem antes de te atingirem. Mas atenção, receber essa justiça exige arrependimento. Exige reconhecer que você precisa de Cristo, que você não consegue se salvar sozinho, que a sua bondade nunca será suficiente. E é aí que muitos param. Muitos preferem a vergonha ao arrependimento. Não seja um deles. A terceira peça são as sandálias da paz. O soldado romano usava sandálias com pregos na sola para não escorregar no campo de batalha, para correr sem cair, para se firmar no chão mesmo no caos. E Paulo diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Pense nisso. No meio da guerra, no meio do caos, você é chamado a andar em paz. Não a paz do mundo, que depende de tudo dar certo, mas a paz de Cristo, que permanece mesmo quando tudo desaba. Quantas pessoas você conhece que vivem em conflito? Brigando com a esposa, brigando com o marido, brigando com os filhos,
brigando consigo mesmas, vivendo com raiva, com mágoa, com rancor, que apodrece a alma por dentro. Jesus disse: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Você acha isso impossível? E é mesmo, sem Deus. Mas com Ele você caminha em paz mesmo entre lobos. Você perdoa quem te feriu, você abençoa quem te amaldiçoou. Você ama quem te fez chorar, não porque a pessoa merece, mas porque Cristo te amou primeiro, quando você não merecia nada. A quarta peça é o escudo da fé. O escudo do soldado romano era enorme, cobria o corpo todo, era feito de madeira e couro, e antes da batalha, eles o molhavam em água, para que as flechas em chamas dos inimigos se apagassem ao tocá-lo. Paulo escreve: tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados são os pensamentos que queimam, a dúvida que queima a sua confiança em Deus, o medo que queima a sua coragem, a inveja que queima a sua paz, a ansiedade que queima as suas noites. Você conhece esses dardos? Eles vêm sem aviso, vêm de madrugada, vêm quando você está dirigindo, quando está tomando banho, quando está tentando dormir. E se você não tem o escudo, eles te queimam por dentro. Mas a fé apaga tudo. A fé não é sentimento. A fé é decisão. É escolher confiar em Deus mesmo quando tudo grita o contrário. É segurar firme na promessa mesmo quando o céu parece de bronze. É dizer: eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo, mas eu acredito. E quando essa fé se ergue diante do inimigo, as flechas caem ao chão, frias, inúteis. A quinta peça é o capacete da salvação. O capacete protegia a cabeça do soldado. E a cabeça é onde mora a mente. E a mente é o campo onde a maior parte das batalhas espirituais é travada. Você já reparou que tudo começa com um pensamento? Toda traição começa com um pensamento. Todo crime começa com um pensamento. Toda derrota começa com um pensamento. O inimigo não precisa te derrubar. Basta plantar uma ideia, uma dúvida, um pequeno veneno, e aos poucos, ele te leva para o abismo. Por isso, o capacete da salvação é vital. Quando você sabe que é salvo em Cristo, quando você sabe quem você é em Deus, nenhum pensamento de derrota consegue ficar. Você não é o que erraram com você. Você não é o que falaram de você. Você não é o seu passado. Você é filho do Deus vivo, comprado pelo sangue do Cordeiro, herdeiro do reino eterno. Mas ouça com atenção. Ser salvo não é só dizer que crê. Não é só frequentar uma igreja no domingo. Não é só usar uma cruz no pescoço. Jesus mesmo disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A salvação se prova na vida que você vive. Se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. Se você diz que segue Cristo, mas trapaceia, mas mente, mas trai, mas humilha, você ainda não conhece a salvação. A salvação transforma. A salvação muda você por dentro. A salvação te faz amar quem você antes desprezava, ajudar quem você antes ignorava, perdoar quem você antes condenava. E é aqui que muitos se perdem. Muitos pensam que basta o ritual, basta a aparência, basta a tradição. Mas Deus não olha para o templo, Ele olha para o coração. Você pode ir à igreja todo domingo e estar morto por dentro. Você pode cantar todos os hinos e nunca ter encontrado Cristo de verdade. A verdadeira fé não está na parede, está nas suas escolhas. Está em como você trata o pobre na rua. Está em como você fala com a sua família. Está no que você faz quando ninguém está olhando. Arrependa-se, hoje, agora. Não amanhã, não depois. Não quando a vida estiver mais fácil. O arrependimento é virar o rosto para Deus e dizer: eu me cansei de viver como vivia. Eu quero a tua vida em mim. Eu quero amar como tu amas. Eu quero servir como tu serviste. E a partir desse instante, tudo muda. A sexta peça é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De todas as peças, esta é a única ofensiva. As outras protegem. Esta ataca. O soldado romano não vencia só se defendendo. Em algum momento, ele tinha que avançar. Tinha que cortar. Tinha que pôr o inimigo para correr. E Deus te entrega uma espada. Não uma espada de metal, mas uma espada viva, mais cortante do que qualquer arma de 2 gumes. A palavra de Deus, a Bíblia. Quando Jesus foi tentado no deserto, depois de 40 dias sem comer, fraco, esgotado, o diabo veio com toda a força, tentou 3 vezes. E nas 3 vezes, Jesus respondeu da mesma forma: está escrito, está escrito, está escrito. Ele não argumentou, ele não discutiu, ele cortou cada tentação com a palavra.
e o diabo fugiu. Você tem essa mesma espada nas mãos, mas se a Bíblia continua fechada na sua estante, você está desarmado. O inimigo não tem medo da Bíblia que pega poeira. Ele tem medo da palavra que vive em você, que está no seu coração, que sai pela sua boca quando o ataque vem. Por isso, leia, medite, memorize. Faça da palavra de Deus o ar que você respira. E ainda há algo mais. Paulo termina dizendo: orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. A armadura sem oração é só metal frio. É a oração que dá vida a cada peça. É a oração que conecta o soldado ao seu comandante. E o seu comandante, querido amigo, é o próprio Deus dos exércitos. Você não está sozinho neste campo. O Senhor caminha com você, olha para você, te chama pelo nome. Mesmo agora, neste exato instante, enquanto você ouve estas palavras, Ele está estendendo a mão. Não importa o que você fez, não importa quão fundo você caiu, não importa quanto tempo passou. Há perdão, há restauração, há vida nova. Mas a decisão é sua. Você pode fechar este vídeo e voltar para a mesma vida, os mesmos pecados, as mesmas correntes. Ou você pode cair de joelhos agora, onde estiver, e dizer: Senhor Jesus, eu me rendo. Eu te entrego o meu coração. Perdoa os meus pecados. Ensina-me a amar. Ensina-me a viver. Faz de mim um instrumento das tuas mãos. E eu te garanto, em nome de Cristo, Ele vai te ouvir. Ele vai te receber. Ele vai te transformar. Lembre-se, a salvação não está nas paredes de uma igreja. Está no coração que se rendeu a Jesus. Está nas mãos que servem. Está nos lábios que abençoam. Está nos pés que correm para socorrer o irmão. Ame a Deus acima de todas as coisas. E ame o próximo como a si mesmo. Toda a lei, toda a profecia, toda a armadura, toda a vida cristã se resume nisso. E quando o último dia chegar, e cada um de nós estiver diante do trono, a única pergunta será esta: você amou? Você perdoou? Você viveu como filho da luz? Vista a armadura. Empunhe a espada. E caminhe firme, porque os portões do inferno tremem diante de quem tem Cristo no coração. E nada, absolutamente nada, neste mundo ou no outro, pode separar você do amor de Deus.